Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ben David. Estamos com mais uma videoaula do curso R Programação em R Nível Básico, aula 13, quadro de dados. Mais uma vez, o nosso curso ele tem página intitulada bendavid.github.io/curso R e a seção dos nossos materiais para o curso básico. Basta você vir na barra de navegação, em Material, subseção Básico, e em Básico você pode transcorrer todo o sumário, que lá terá todos os materiais necessários para você acompanhar essa videoaula. Aqui nós temos uns links novos, como o link Exercícios e Scripts via Chime. É interessante também que essa videoaula você consiga acompanhar e complementar na seção Quadro de Dados. Na seção Quadro de Dados, nós temos um detalhamento maior e uma discussão maior de todas as linhas de comando que iremos transcorrer nessa videoaula. Vamos lá! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre quadro de dados. De acordo com as aulas anteriores, que é de extrema importância, o quadro de dados nós vamos perceber que ele na realidade ele é uma lista com o atributo classe data.frame. Isso é o que faz com que esse tipo de objeto ele tenha um comportamento específico. Esse objeto em especial, em termos de armazenamento de dados, é um dos objetos mais importantes para o R e também o que diferencia das demais linguagens. Que características e restrições nós temos nesse tipo de lista? Primeiro, nós temos como restrição de que os componentes devem ser vetores, uni ou multidimensionais, podem ser também listas. Então, mais uma vez, o DataFrame, como é uma lista, também é um tipo de objeto recursivo, porque ele pode armazenar também DataFrames. O que nós temos é que as colunas das matrizes, listas ou quadros, elas são inseridas como coluna de quadros de dados, no caso de DataFrame. A partir da versão 4.0 do R, nós tínhamos anteriormente a isso que esse argumento StringSFactor fazia com que objetos do tipo em modo caractere, eles automaticamente fossem coagidos para o objeto do tipo fator. A partir dessa versão 4.0 isso já não ocorre mais porque o padrão do argumento StringSFactor está como false. Então, nesse caso, os caracteres, ou melhor, o modo dos objetos, eles são preservados. Por fim, nós temos que os objetos no quadro de dados devem ter o mesmo comprimento. E aí vai ser uma coisa interessante. Esse tipo de objeto, ele tem um comportamento, por exemplo, nós vamos observar na sua indexação, como ele é um objeto do tipo retangular, um pouco diferente, vamos dizer assim, do comportamento das listas. Então, a sua indexação pode ser realizada usando a mesma sintaxe que a gente usa para matrizes. E aí vocês vão ver com alguns exemplos. Uma coisa interessante é que quando nós vamos fazer importação de dados, então mais para frente nós vamos ter videoaulas específicas para isso, é que quando eu uso a função read.table, na realidade, quando esses dados são armazenados dentro de um objeto, o tipo de objeto é um DataFrame. Mais uma vez, a importância desse tipo de objeto. Vamos lá. Então, para nós criarmos um DataFrame, o que nós vamos fazer basicamente é usar a função data.frame. E dentro nós temos argumentos adicionais, em que também já mostramos nas aulas anteriores, e mais para frente nós vamos ter videoaulas sobre funções. Se você tem alguma dúvida sobre a função,
basta você digitar antecipadamente no console um ponto de interrogação no nome da função com o qual você está interessado em saber mais informações. Então, se você está em dúvida sobre o DataFrame, põe um ponto de interrogação e digita o nome DataFrame e dá um Enter no console, que ele vai reportar o help, ou seja, a ajuda dessa função. Bem, então o que eu tenho aqui como linhas de comando, o que eu fiz foi criar um objeto em que o nome dados se associa a esse objeto, e esse DataFrame eu coloco os seus argumentos e dou nomes a esses argumentos. Eu chamo o vetor de 1 a 10, uma sequência por x, z é um conjunto de letras com caracteres minúsculos que vai de 1 a 10, então isso aqui segue uma sequência, né, da ordem alfabética, A, B, C, D. Então eu pego os 10 primeiros e, por fim, eu pego um conjunto de vetores de modo lógico cujos valores são true ou false, e aí se altera. Peço para imprimir e aqui estão eles. Veja que esse formato é um formato retangular. Isso significa, então, que o padrão, a formação inicial da função por ser uma lista, eu posso usar o estilo de indexação igual a uma lista para poder acessar cada elemento ou alterá-lo, ou também, por esse estilo, usar a indexação de forma matricial. Vamos mais à frente para ver essas diferenças. Então, veja que quando nós usamos chave-chave e nos referenciamos ao valor do elemento, nós acessamos, perceba, o elemento no DataFrame para nós é a coluna, né? Que nada mais é do que um objeto, né? Então, nós temos o objeto 1, que o objeto 1 representa justamente a minha primeira coluna, que são os valores de x. Então, se eu quero utilizar dessa forma, eu posso. A coluna estando nominada, eu posso também usar o símbolo dólar, depois o nome da coluna, né? Claro que eu tenho o pré-requisito de dizer qual é o nome do objeto. Então, o nome do objeto, dólar, o nome da coluna. Também tenho acesso da mesma forma. Esse tipo de acesso é o acesso em forma de lista. Mas veja que como o objeto ele tem forma retangular, eu posso também utilizar o sistema de indexação de um objeto do tipo matriz e da mesma forma eu consigo ter acesso. Se eu quisesse aquela coluna, nós temos aqui dentro do colchete a separação da indexação das linhas e as colunas. Se eu quisesse a coluna 1, bastaria eu ter colocado, ao invés de 1 na linha, ter colocado na coluna sem ter inserido nada na linha. E aí eu teria acesso a toda a coluna. Aqui no caso, eu deixei o acesso total só à primeira linha. No caso aqui específico, como eu quero apenas o elemento da linha 1, coluna 1, aqui eu obtive o valor específico. Bem, uma outra coisa interessante é que quando você associa o nome a um determinado objeto e você põe parênteses entre eles, automaticamente, ao ser colocado na memória, ele é impresso na tela do console. Então aqui o que eu estou fazendo é um outro tipo de indexação, só que aqui eu não estou acessando e mostrando, eu estou alterando. Então aqui, se eu quero alterar esse elemento da linha 1, coluna 1, e aqui está o valor 1, eu vou trocar por 10. Observe que na hora de eu alterar e já automaticamente imprimo já com esse valor 10. Então significa dizer que essa linha 1, ao invés de x ser 1, agora ele é 10. Y é A e Z é igual a true. Por fim, o que nós temos para falar em termos adicionais, possa ser que
vocês, quando tenham muitas colunas no data frame, vocês estejam achando inconveniente o acesso nessa forma de lista dessas colunas, de ter que estar toda a vida referenciando ao nome do objeto, dólar, o nome da coluna. Então, se você não quiser fazer isso, o que você pode fazer é anexar esses objetos que estão dentro do data frame no caminho de busca. Esse caminho de busca nós vamos ter uma videoaula específica, então eu nesse momento não vou entrar muito em detalhes, mas o que eu faço é, para eu colocar esses objetos no caminho de busca, nós usamos a função attach. Então, o attach, ao ser digitado em que o argumento eu coloco o nome do objeto, eu estou acessando agora, após essa linha de comando, a coluna X sem referenciar o objeto dados. Então perceba que aqui agora eu poderia ter colocado a coluna Y ou a coluna Z e eu teria acessado normalmente sem precisar ter mencionado o nome do objeto. Isso significa que esses objetos, como eu realizei o attach, o anexo dessas colunas ao caminho de busca, não foi necessário mencionar. É extremamente interessante ao finalizar, para não haver problemas no caminho de busca, na hora de você correr atrás, vamos dizer assim, de outros objetos ou de buscar outros objetos, é interessante você fechar, então desanexar. Então, para desanexar, nós usamos o detach, dados. E aí perceba que posteriormente, com esse ponto e vírgula, eu realizei duas linhas de comando numa linha só. Quando eu peço o objeto X, como eu já desanexei do caminho de busca, esse objeto ele não existe mais no nosso caminho de busca. Então, o que nós temos para a aula de hoje, o objetivo dela não foi fazer manipulações, mas nas videoaulas anteriores nós já fizemos a menção com relação a esses objetos, foi simplesmente mostrar a vocês como é a estrutura básica de um data frame, como indexá-lo, alterar os seus elementos. Portanto, boa aula e bons estudos!